Rádio Geográfica, podcast de educação, ciência e cultura. Bom dia, boa tarde e boa noite, ouvintes da Rádio Geográfica. Aqui é a Cíntia novamente, nesta segunda-feira, dia 4 de maio, em mais uma semana de isolamento social devido ao Covid-19, mais uma semana de enfrentamentos, de lutas internas e constitucionais também, né? Mediante essa crise política, econômica e de saúde pública. Mas, voltando ao episódio, hoje irei apresentar o episódio 7, com a proposta de inaugurar um dos nossos programas do podcast, que é o Dicionário Geográfico. Ele tem como objetivo apresentar conceitos, definições e temas que dialogam com a ciência geográfica. E o tema escolhido hoje será realizado em 2 episódios sequenciais, abordando inicialmente o patriarcado, o gênero e o feminismo. E no episódio seguinte, algumas das vertentes do feminismo. E para realizar este episódio, contamos com a presença de 3 convidadas, a Ellen, a Maria Franco e a Jane. Ambas têm uma caminhada na geografia e também na construção de movimentos de lutas feministas. Então, cada uma delas vai abordar um desses temas. E desde já, agradeço a colaboração das colegas e agora passo a palavra para elas. Olá, meu nome é Ellen Mesquita, sou doutoranda em Geografia pela Unesp de Presidente Prudente e trabalho com pesquisa de movimento de mulheres camponesas, gênero e feminismo. Bom, a palavra patriarcado é uma palavra de origem muito antiga, né? Anteriormente ao século XIX, nessa palavra patriarcado, ou na verdade a palavra patriarcas, ela era frequentemente atribuída a um sentido religioso muito forte, né? E que eram associadas às Sagradas Escrituras e tudo mais. E nesse sentido, elas se referiam aos homens que eram chefes de família e que proviam a sustentação ou garantiam a prolongação da família através das gerações, né? Então, estes homens, eles eram denominados patriarcas. E essa denominação patriarca, ela possuía um sentido de dignidade e enobrecimento para esse homem e para essa família muito forte, né? Então, era uma denominação que era fortemente associada com uma moral social, com a moral de como o homem deveria se portar e quais eram os seus papéis sociais na sociedade daquele momento. É a partir do século XIX, com o desenvolvimento do capitalismo e da exploração do trabalho do homem e da mulher, que esse termo começa a delinear mais a sua significância teórica mais próxima da que a gente conhece hoje, né? Isso acontece principalmente a partir do desenvolvimento das teorias sobre os estágios e os sistemas de desenvolvimento e exploração das sociedades humanas, né? Charles Fourier, por exemplo, é um dos primeiros autores que começa a levantar, durante esse período histórico, a questão da mulher quando se analisa sua condição enquanto classe operária. O Fourier tem uma passagem muito importante nos seus escritos, que posteriormente, inclusive, é incorporada por autoras como Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo e Simone de Beauvoir, em que, resumo, ele diz que o nível de desenvolvimento de uma sociedade é dado pela relação entre homens e mulheres, e a emancipação das mulheres é a medida natural ou condição de emancipação dessa sociedade. Então, se reconhece assim que existe uma condição de exploração da mulher em detrimento do homem e que as transformações históricas da sociedade só serão possíveis com o fim dessa exploração. Também uma das grandes obras nesse sentido, consideradas uma das bases, inclusive, para as formulações teóricas mais recentes com relação à exploração da mulher na sociedade, é a obra de Engels, né, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que nessa obra Engels vai sistematizar algumas teses, inclusive trazendo a contribuição de Fourier, mostrando a relação entre a organização da família e a dominação da mulher, né, dentro dessa lógica patriarcal, e o excedente econômico dentro da lógica capitalista. Posteriormente a esse momento, a discussão sobre o patriarcado vai retornar com bastante força a partir dos anos 70,
com o que é denominada a segunda onda feminista, né? É nesse momento, inclusive, que vão se aprofundar os estudos que são mais focados na condição da mulher na sociedade e na construção de uma teoria sobre a raiz da opressão da mulher, né? É a partir desse momento e da efervescência desses estudos que, na teoria crítica feminista, o patriarcado passa a ser designado enquanto uma formação social que se organiza a partir da dominação masculina, né? E se sustenta a partir da opressão das mulheres. Nesse sentido, sobre esta perspectiva, na verdade, autoras como Saffioti e Silvia Federici, por exemplo, vão nos lembrar que no aprofundamento dos estudos sobre as formas de opressão e discriminação sofridas pelas mulheres, é preciso orientar essas análises críticas de forma que sejam capazes de desvendar essas relações de poder e dominação também nas esferas de poder político e econômico, assim como também nas relações sociais de produção e nas relações sociais de reprodução. Pensando, inclusive, que essas relações sociais de reprodução têm um lugar fundamental no seio da família dentro das formações sociais capitalistas, né? Bom, então o que essas autoras chamam a atenção é que patriarcado e capitalismo, eles se diferenciam historicamente, porém na análise da sociedade e das formas de opressão e exploração das mulheres, esses não se reduzem em si de forma dissociada. Além disso, é preciso se ter em conta que as classes sociais, elas não se dão de forma homogênea, sobretudo quando pensamos em termos de sexo, raça, etnia, diversidade sexual, etc., né? E que essas relações patriarcais e subordinação também se estendem a esses estratos sociais dialeticamente combinados com as formas de subordinação capitalista, quer seja, né, no domínio da produção, quer seja no domínio da reprodução. Olá a todos e todas, eu sou Maria Franco, estou na Galiza, na Espanha, é uma vila pequena, muito pequena, no litoral norte da região da Galiza, região atlântica, que chama-se Ares. Estou passando aqui a minha quarentena, né, o confinamento, né, que o Estado espanhol solicitou a todos e a todas para controlar, né, esta pandemia e este momento tão excepcional que estamos vivenciando. E ao mesmo tempo que estou aqui na Espanha, estou conectada com o Brasil e com os colegas, né, compañeros de traballos e militantes, amigos que cotidianamente repasan un pouco da información filtrada, lógicamente, que chega para todos nós en relación ás propostas e contrapropostas, né, do combate ao coronavírus no Brasil. Entón, antes de cualquier coisa, gostaria de comunicarlles que o mundo está olhando para o Brasil non está lutando sozinho, aqueles que, além de combater un virus, teñen que combater, né, un antipresidente, un antirepublicano, né, que está hoxe, né, ocupando ese cargo e que torcemos para que rapidamente exista un ponto final para iso, né? É asustador que cada día aparezan máis irracionalidades, né, na política interior brasileira e que continue un sujeito como ese se autodefinindo e autodeclarando presidente dunha nación. Entón, antes de cualquier coisa, eu quero parabenizar a GV de Prudente, né, e a gestão local, a direção local, por esta iniciativa, porque antes de qualquer coisa é uma motivação para todos nós, né? Eu falo desde onde eu estou e não é fácil, como não é fácil falar desde Prudente ou desde João Pessoa ou desde Manaus. Estamos em uma situação tão excepcional, um estado tão fora, né, do comum, que a motivação às vezes é o que mais rápido decai. Então, uma proposta como a da GV local, em Prudente, de reunir-nos diante de temas que sempre nos têm motivado, né, para pesquisar, para pensar, para interpretar o mundo, é uma oportunidade ótima, né, de situar-nos de novo em projetos cheios de energia. Ainda que os outros queiram nos roubar essa energia, estamos apostos para nos alimentar de tudo isto. E fico feliz porque parte da minha sessão local, né? Eu chego em Brasil
e chego por Presidente Prudente e chego para aprender a facer geografía e a ler geografía junto con a Universidade Estadual, né, de São Paulo, no campus de Prudente, mais especificamente con unha asociación de geógrafos e geógrafas, né, que eu descoñecía e que foi tamén unha das dimensões máis importantes da miña formación lá, né? Entón fico feliz tamén de poder participar agora nunha nova, né, renovada, mellorada, dinamizada gestón que de alguna maneira os colegas do Sellete tamén, né, forman parte e participan dela. Muito bem, foi pedido para min, né, vía un audio de WhatsApp que iniciásemos unha roda de conversa sobre o que é o conceito de género ou o debate sobre o género para somar a outros debates importantes que ten a ver con os estudos, né, feministas, os estudos de género hoxe na geografía e penso que nas ciencias sociais como un todo. Eu fico muito feliz de poder falar de género dentro das miñas posibilidades de interpretación do que serviu, né, o que eu teño lido ou compartillado durante todos estes anos para contribuir con a pesquisa, né, con a investigación especificamente na geografía. Entón, eu me lembro, né, que cando iniciei o meu camiñar como pesquisadora en geografía, especificamente cando chego en Brasil e me deparo con unha pesquisa que ten fundamentos na geografía agraria ou nas teorías agrarias, né, ampliando un pouquiño os referentes, né, para alén da geografía, e que daba suporte a entender a conflitualidade, né, do campo brasileiro, especificamente nunha región, né, de São Paulo que era o Pontal do Paranapanema. E esa conflitualidade, né, estaba de alguna maneira protagonizada por un Estado a partir de unhas políticas públicas, né, e ou programas, né, de territoriais en relación ao conceito, a comprensión do agrario no Brasil e a posse e propiedade da terra. E especificamente para min sería como participaban, né, homes e mulleres de esa conflitualidade na hora de construir resistencias, de construir movilización e de se colocar diante, né, de esas entidades como os movimentos sociais visando a transformación radical non só do acceso á propiedade da terra no Brasil, por tanto, a luta por unha reforma agraria, mas tamén por unha outra sociedade. Entón, en ese momento, né, enxergando os fenómenos sociais como a luta por terra como un fenómeno espacial, né, localizado, né, e tamén un fenómeno histórico, por tanto, con unha dimensión temporal, aparecía a necesidade de enxergar unha outra dimensón, que era como era vivenciada, né, esa luta e esos posicionamentos nunha perspectiva máis plural do suxeito, né, que enfrentaba, né, a un capital máis homogenizado ou un Estado tamén máis homogenizado desde o punto de vista da diferenciación, né, de roles, de papeles sexuales. A clase traballadora estaba moito máis definida a partir de esa diferenciación, né, que pasou a ser unha desigualdade de género que, por exemplo, os embates directos contra un capital, né, máis homogéneo ou contra un Estado tamén máis homogéneo. Iso tiña que ver con ler, entón, ou con construir, de alguna maneira, mecanismos ou instrumentos de pesquisa social que me permitisen evidenciar todo iso. E aí é cando, desde a práctica feminista, desde a leitura, né, do patriarcado, emerge, né, unha ferramenta que eu acho importantísima para a pesquisa social e, por tanto, geográfica, que é a categoría ou conceito de género. A partir da década de 80, né, ese conceito e, por
e tamén esa categoría analítica se consolida nas ciencias sociais a partir de narrativas que non son as geográficas. Nós sabemos que a historia, a socioloxía, incorpora rapidamente esa ferramenta para a análise do social. E por que eu acho que é extremamente interesante nese momento? Porque o feminismo, como filosofía, como teoría reflexiva, incluso como ideoloxía, ele non estaba como até agora recoñecido na súa forza e na súa capacidade analítica e interpretativa como outras teorías ou como outras filosofías. Incluso estaba subvalorizado e poderíamos falar de discriminado. Non existe unha necesidade permanente de descaracterizar os valores do feminismo por seren valores ideológicos moito fora dunha realidade ou dunha veracidade científica. Parecería que sería unha escolla pois moito máis partidaria que unha reflexión teórica. E iso na década de 80 estaba moito máis presente na academia. A consolidación ou a emergencia dun conceito de género desde o mundo da reflexión histórica ou sociológica. Me lembro dun texto que foi traducido, acho que foi nos finales da década de 80, inicios do 90 en Brasil, da Joan Scott, que é unha historiadora, que é unha referencia para todas nós que utilizamos esa categoría nas nosas pesquisas, que vai a trazer na tradución en portugués, acho que foi o pessoal do Río Grande do Sul, a Guasira López, o pessoal da enfermagem, que já traballaba con esa diferenciación do fenómeno social a partir da desigualdade de género, va a trazer esa categoría e va a mostrar como há unha potencia brutal para a análise dos fenómenos sociais. E non o conceito aparece, comparece, é utilizado, isto de alguna maneira legitimado dentro da academia como aquilo que penso para o que foi construído, que é unha porta aberta para que o patriarcado fose sí unha estrutura a ser cuestionada, mas con un método propio, que era un análise daquilo que configura o patriarcado, que non é un fenómeno, non é un fato, non é un suxeito, sino que é un proceso. O sea, quais son as relacións sociais que dan sustentación e que reproducen esos valores. E a partir de que teoría? Da teoría feminista. A teoría feminista cría a posibilidade de un método analítico, de unha novidade teórica, conceitual, que é o género. Eso me permite pensar o mundo a partir dun outro elemento, tamén junto con outros, dun elemento, dun factor estruturante. O género é un marcador de disparidades, desigualdades sociais. Eu posso ler o mundo a partir dessa categoría. Eu já teño un método de análise, eu teño unha ferramenta. O feminismo non é necesariamente unha categoría analítica, o patriarcalismo tamén non é. Agora, o género sí que ele é. Entón, unha variável extremamente interesante para a formulación de políticas públicas, legitimación da necesidade de luta por igualdade a partir de a pesquisa onde a diferenciación e desigualdade de género se mostre patente, posibilidade de avanzo nos estudos sobre desigualdades no mundo entre homens e mulheres, e para além dessa leitura binária de homem e mulher, o gênero permite avançar nessa desconstrução de relações feminino-masculino e nos coloca a pensar a construção simbólica e a representação de esses valores para além desse binarismo. Então, hoje, por exemplo, vemos que há uma grandíssima contribuição dos estudos LGBT e construção de teorias como a própria teoria queer, que nos colocam contra a parede em determinadas verdades absolutas em termos de representatividade do feminino e masculino, que o real, a vida, nos mostra que non é así, e a teoría ten construído a partir de todos esos referentes as posibilidades de análise. Por iso entendo que é unha ferramenta, un conceito, unha categoría extremamente importante e que veio a abrir moitas portas.
subjetivas. Houve um determinado momento onde se questionou, né, a despolitização do gênero, porque o boom dos estudos de gênero fizeram que muitas de nós nos preocupassem por entender melhor conceitualmente aonde chegava esse conceito, né? Em última instância era um conceito relacional, não se pensava o mundo a partir de uma única superestrutura, sino de una relación de microescalas y macroescalas que permitían entender isso como un proceso relacional, né? Determinações objetivas e determinações subjetivas em todos os processos sociais que nós analisávamos. Porém, pareceria que isso abandonava o feminismo como possibilidade teórica, o feminismo como dimensão de luta, o feminismo como filosofia moderna. O gênero viria a estar em cima do muro. E como comparece essa categoria também no momento onde há um giro cultural, né? Culturalismo da pós-modernidade, a crítica toma conta absolutamente de todo. Houve vozes críticas, né, sobre esse gênero. Agora, né, depois de uns 20, 30 anos, né, de caminhada e de consolidação de determinados conceitos, né, e categorias dentro dos estudos feministas e de gênero, eu parto, né, a partir da minha experiência de entender essa categoria como uma categoria muito válida, até agora muito mais aberta, né, que categorias como mulher e homem no social, muito mais propositiva porque nos tensiona entender as relações e não os sujeitos, e muito mais capaz de enfrentar teoricamente a realidade cada vez mais mutante, mais cambiante em termos de relações sociais que, né, a modernidade ou que a contemporaneidade do século XXI nos coloca. Então, penso que esses são os elementos que eu colocaria para o debate, né? Uma ferramenta teórica, uma ferramenta analítica que vem da crítica permanente que o feminismo faz ao patriarcalismo, mas como ferramenta e como conceito, né, para uso teórico e metodológico, e também para a implementação, né, de projetos como são as políticas públicas, tem que estar em permanente questionamento, né, em permanente análise. Enfim, é uma leitura muito, muito, muito personal a partir de uma trajetória de uso, né, de o aporte que a teoria de gênero, os estudos de gênero têm contribuído para o desenvolvimento de pesquisa e especificamente em pesquisa em geografia agrária e geografia do trabalho. Um abraço para todos, espero ter pelo menos provocado alguma reflexão e possibilidades de debate. Muito obrigado, AGV Local, Presidente Prudente. Olá, eu sou a Jane, mestranda em Geografia pela FCT Unesp, militante do Levante Popular da Juventude e da Consulta Popular. Queria agradecer a AGB pela oportunidade e parabenizar a Rádio Geográfica, um podcast tão necessário nesse momento, né? Me deram a tarefa aqui de conversar um pouco com vocês sobre o que é feminismo. Assim, o movimento político das mulheres em torno da luta para ampliar sua participação política na sociedade e garantir melhores condições de vida é o que hoje conhecemos por feminismo. Mas é importante situar que a resistência das mulheres frente ao poder masculino constitui-se num longo processo histórico-social e que é nossa tarefa, portanto, desvendá-lo. Para nós, então, compreender o movimento feminista sobre uma perspectiva geográfica significa situar a relação dialética que existe entre a dimensão espacial e temporal. Significa, então, localizar as práticas feministas na sociedade e, portanto, reconhecer as particularidades que constituem cada formação socioespacial, mas também um modo universal como a gente organiza a vida material nas suas diferentes escalas. Isso quer dizer, então, que existe, ao mesmo tempo, um feminismo, no sentido de algo que dá unidade ao movimento das mulheres, mas também existem feminismos, no sentido que existem diferentes trajetórias
em diferentes países, em diferentes tempos que vão então trazendo particularidades. As origens políticas do feminismo, para a gente ter uma noção, tem a ver com a Revolução Francesa, né? As ideias iluministas, esse contexto de luta por direitos, né? E comumente se fala em duas ondas feministas no mundo, que foram dois momentos em que a luta de massas em torno da igualdade de gênero ganham corpo na sociedade e conseguem obter vitórias concretas na vida de inúmeras mulheres em diferentes lugares. Por exemplo, dentro da primeira onda feminista, a luta em torno do sufrágio universal, aquilo que ficou conhecida como das sufragistas, se desenrolou na Europa em torno do século XIX e no século XX, no final do século XIX, começo do século XX, e teve contornos completamente diferentes do que aconteceu no Brasil. No Brasil, a gente foi ter direito ao voto a partir dos anos de 1930, né? Então, isso vai mostrando que o feminismo, que o movimento feminista na Europa se diferencia do movimento feminista brasileiro, assim como o movimento feminista norte-americano e assim sucessivamente. Outro ponto que diferencia e dá outras qualidades ao movimento feminista é que, além dele ser um movimento teórico, científico, epistemológico, ele também é uma estratégia política. E essas duas coisas são importantes para a gente entender que, ao tratar de feminismo, a gente deve acionar uma outra dimensão, que é a dimensão de classe, já que a estratégia política vai se desdobrar a partir de um posicionamento de classe. Então, se a gente pudesse generalizar em dois campos dentro do feminismo, a gente poderia falar de um feminismo com viés liberal, que é um feminismo que acredita que a igualdade de gênero é possível ser alcançada dentro dos marcos da sociedade capitalista, com reformas e ajustes. E um outro campo dentro do feminismo, que a gente poderia chamar de feminismo progressista, revolucionário, que justamente vai compreender que dentro da sociedade capitalista não é possível atingirmos uma igualdade efetiva entre homens e mulheres, justamente porque esse sistema, essa forma da gente organizar a sociedade, usa da opressão e da exploração entre os gêneros, né? E claro que entre esses dois campos também vão ter desdobramentos, né? Então, com isso, o que eu quero dizer é que existem, então, diferentes trajetórias que vão compondo e vão dando a cara do movimento feminista. Então, não é possível a gente falar de feminismo a partir de uma única história, de uma única narrativa. A gente precisa levar em consideração que quando tratamos de mulheres, estamos tratando de uma diversidade de mulheres. Então, de mulheres com diferentes nacionalidades, com diferentes classes sociais, com diferentes raças e que todo este arranjo vai compor uma organização feminista diferente. O que eu quero dizer é que existe uma experiência comum a todas as mulheres do patriarcado e das suas expressões machistas e misóginas. No entanto, são as mulheres pobres, negras, trabalhadoras, aquelas que têm o seu trabalho menos valorizado na sociedade. São aquelas que estão nos piores postos de trabalho, aquelas que têm duplas, triplas jornadas de trabalho, que têm o seu trabalho invisibilizado muitas vezes. Então, a construção de um feminismo popular passa por compreender e por traçar uma estratégia de transformação profunda na sociedade. E isso passa por 3 pontos. O primeiro é a necessidade de auto-organização das mulheres, de criar espaços em que sobretudo as mulheres trabalhadoras, reconheçam a sua origem, reconheçam as origens da opressão e da exploração a qual são submetidas, que compartilhem essas experiências e que, mais do que isso, tracem planos de superação, traçam lutas para poder superar
as desigualdades de gênero e, portanto, a organização feminista passa pelo diálogo entre as mulheres, mas também com um diálogo amplo na sociedade, na educação dos homens, para poder transformar, então, o modo como a gente vive. E para finalizar, queria trazer um exemplo, inclusive fruto do trabalho da AGB, que é uma intervenção que foi realizada num corredor do Departamento de Geografia. Ali havia um quadro que apresentava uma linha do tempo da geografia. Então, ia desde o período da sua institucionalização até meados dos anos 2000. E a linha era preenchida, então, o nome de geógrafos e suas imagens e o que eles haviam, então, contribuído para a constituição dessa ciência. Mas esse quadro, quando foi percebido por uma série de outras mulheres e outras pessoas, foi sendo questionado. Afinal de contas, aonde estavam as mulheres no pensamento geográfico? Por que tão poucas estavam representadas ali naquela linha do tempo? O que explicava essas ausências? E o que estava de trás dessa imagem tão referenciada do pensamento geográfico? E o questionamento do tal quadro circulou pelo Departamento de Geografia, pelas aulas, pelos grupos de pesquisa, pelos cafés e por aí vai. E a ação organizada pela AGB e o Grupo de Gênero, o Grupo de Trabalho sobre Gênero, em 2019, foi justamente acumular esses debates que haviam sendo feitos e realizou uma intervenção, que foi retomar, então, o lugar das mulheres no pensamento geográfico. Depois de fazer uma roda de conversa sobre feminismo na geografia, essas mulheres refizeram essa linha do tempo e incluíram nela o nome de geógrafos que não tinham tido lugar ali, relembraram daquelas que tiveram suas pesquisas negligenciadas e incluíram seus próprios nomes, fazendo então um novo quadro que era As Mulheres no Pensamento Geográfico Brasileiro, do passado ao futuro. Acredito que essa intervenção nos mostra a potência de uma nova geografia, que tem sido construída com o compromisso de desvendar as máscaras sociais, de superar as desigualdades sociais, construindo então uma prática feminista. E esse tem sido o trabalho de inúmeras pesquisadoras, não apenas da geografia, mas em outras áreas da ciência, que têm um compromisso então de recontar as histórias, dando novos lugares, dando lugar a novas narrativas e instigando então a gente a conhecer e a imaginar outras rotas, criando aberturas. E eu acho que esse é o papel do feminismo na geografia e na sociedade. Recontar e construir uma nova história em novos lugares. E chegamos ao fim de mais um episódio da Rádio Geográfica. Este foi pautado sobretudo no movimento feminista e alguns de seus temas adjacentes. E mesmo com as limitações do formato de um podcast, as companheiras trouxeram o tema de forma mais objetiva, mas ainda assim deixando uma enorme contribuição para nós, que assim como a GB, buscamos trazer cada vez mais debates fundamentais como este, visando uma sociedade ideal com conquistas feministas, como a igualdade de gênero e longe das garras do patriarcado. E é interessante fazer uma ressalva para o grupo de trabalho de gênero e interseccionalidades da AGB, que atua com debates e organização de eventos sobre o assunto desde 2019. Por fim, agradeço mais uma vez a disposição das companheiras Ellen, Jane e Maria Franco, que mesmo lá na Espanha engajou na nossa proposta. Muito obrigada mesmo. A Rádio Geográfica se enriquece demais com a participação de vocês. E deixo aos ouvintes o convite para a continuação dessa sequência com as vertentes do movimento feminista no próximo episódio. Até mais, obrigada. Obrigada por acompanhar a Rádio Geográfica. Siga nossas redes sociais.